E fato ser São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí tudo que o craque Miller e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram sobre a derrota do São Paulo para o Fluminense e também a projeção aí para os confrontos contra o Galo na Copa do Brasil e contra o Botafogo na Libertadores. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, estamos quase chegando lá, falta menos... Falta um pouco mais de 1000 inscritos, dá essa força pra gente aí, beleza? Já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, a minha análise do jogo e a gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Falar? Porque eu pensava em jogador, eu perguntei pra ele, o que o jogador fala desse lance aí? Vocês percebem isso daí como ele é, entre aspas, no bom sentido, o bandido da turma? Ele quer apagar o incêndio com gasolina. Né? Ô, Garrafa, mas sabe o que eu acho? Mas sabe o que eu acho do São Paulo? Acho que o São Paulo só joga bem no Morumbi. São Paulo fora de casa, o time hoje estava completo, sem desculpa, né? Eu tinha um time envelhecido do Fluminense. Como é que você vai perder assim? O Lucas, quer dizer, o São Paulo melhorou um pouco no segundo tempo, tá? Mas o São Paulo no Morumbi, diante de 50 mil São Paulinos, o Xará, é um outro time. É gigante. É, ele se agiganta, joga, arrebenta com o jogo. A torcida tem A participação torcida, nisso? claro, a torcida faz muita diferença. Mas como é que você justifica 1-0 para o Atlético Mineiro? Aí continua. Não, mas aí pegou um time de qualidade. Mas o São Paulo jogou nesse bem. jogo foi melhor e O São- sofreu gol nos acréscimos exatamente. no segundo tempo. O gol foi nos acréscimos, mas o São Paulo, dentro de casa, faz a diferença. Mas fora de casa, não consegue ter o mesmo desempenho. Por isso que para pontos corridos é difícil ser campeão. É, Porque para ser exatamente. campeão tem que Falou jogar tudo. melhor fora. Tem que ganhar jogo tem fora. Que ter mais pontos Dentro fora. dessa sua linha, só ganhando em casa vai ficar difícil o título? Porque, e ainda contra o Atlético acabou perdendo em casa, porque ganha em casa e perde fora, aí acaba indo pra pênalti e... A Copa do Brasil ficou mais distante, com certeza. Perder dentro de casa, vai jogar contra o Atlético lá. O Hulk já está mais em forma, até porque estava voltando de contusão no sim. jogo passado. E jogador, pra quem precisa fazer o resultado, jogar num gramado ruim é Serginho pior, tá né? nervoso. Isso E aí. o gramado da Arena MRV é bem ruim. Né? É, mas ficou 15 dias parado, né? Acho que Vocês voltou. acham que a Copa do Brasil é irreversível pro São Paulo? A chance é pequena? O que vocês pensam? Chance Eu acho que pequena, sim. Irreversível Eu acho que o São não. Paulo não reverte. Pro Chico é irreversível. É irreversível. Pro Miller também acho que não, Não, né, Miller? não é que é irreversível. Assim, eu é acho, possível, mas Não, eu é acho que difícil. ficou mais difícil. Mais difícil. Mais difícil porque o São Paulo não fez o resultado em casa, né? E o Atlético fez. E vai jogar em casa agora com toda aquela, né, aquela atmosfera mineira, aquela coisa toda, tal. Acho que o São Paulo fora de casa não tem o mesmo desempenho como tem no Morumbi. Agora, O que você a acha, Baceginho? Porque você Se eu tava tivesse- nervoso, se eu eu te vi tivesse muito que apostar- nervoso Se eu hoje. tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria meu dinheiro no Atlético Mineiro. Olha, Sem dúvida. olha. Sem Tudo dúvida. bem. você também entende, Paulo, que a Copa do Brasil é difícil, ficou muito mais difícil pro São Paulo agora? Cara, esse São Paulo, eu sempre falei aqui, São Paulo sabe jogar contra time grande. São Paulo é impressionante, pode até perder o jogo aqui em casa, mas chegar lá vai ser um outro São Paulo. Mas o São Paulo não Eu consegue, creio pelo que a questão, o problema do São Paulo é o fora de Eu casa, entendo, Paulo. mas é um outro jogo, é mata-mata, e eu creio que esse São Paulo, com esses jogadores aqui, vão estar num outro ambiente, vão jogar de uma outra forma, a motivação é outra, então eu creio que vai ser um outro São Paulo, lá não fico surpreso não se não voltar de lá com a classificação. Agora, a Copa Libertadores da América, o confronto é com o Botafogo. E aí, se é que podemos dar uma notícia boa à torcida do São Paulo, pelo que foi debatido aqui, discutido, é que a decisão com o Botafogo acontece no Morumbi. Só tem que tomar cuidado para não tomar uma chapuletada antes, né? É isso. Porque depois vai reverter em casa. Aquilo que eu te falei, o Botafogo não passa em branco nenhuma partida. É porque tem um ataque, o Luiz Henrique, o Igor Jesus. Luiz Henrique não dá pra marcar ele, nem com um pedaço de pau. E se o São São tem que Paulo empatar cozinhar? lá pra ganhar no Morumbi. Pô. Hein, jogadores? Se o São Paulo cozinhar o jogo do jeito que cozinhou contra o Nacional lá no Uruguai, com Não, a estratégia de cozinhar o jogo e trazer o Mas jogo não dá pra pro comparar o Morumbi, Nacional com o Botafogo. Exatamente. É ruim, né? A estratégia, se for essa estratégia contra o Botafogo no Engenhão, pode Foi o esquecer. que o Fortaleza fez. Pode esquecer. O Fortaleza... Errou ontem, Fortaleza. Pô, pelo amor de Não Deus. jogou. Não jogou o Só depois Fortaleza. do 1-0, né? Aí começou a jogar. Aos 31 do primeiro tempo, rapaz. Miller, e aí? Golaço. Olha só. Eu sempre digo que na área são máximo 2 toques, né? E aí o segundo gol do Keno aos 46 do segundo. Aí o goleiro do São Paulo falhou. Mão de alface, né? Ei, meu Deus do céu.
Olha lá, canto dele, né? Em cima dele, pelo amor de Deus. Aliás, depois que ele voltou da seleção, ele tem falhado frequentemente, né? É preocupante essa... Eu perguntei pra você, o que o jogador vai falar desse gol aí? Mas peraí, eu não tô entendendo. Sua situação dramática, São Paulo na Libertadores. Já deixa aí a sua opinião sobre a partida de hoje. O que você achou do jogo? O que você achou também dos reforços que estão chegando pro Tricolor? E, sinceramente, falando da partida, eu não acho que esse time do São Paulo falta vontade. Eu acho que hoje faltou, talvez, criatividade, variação. E também eu senti o time do São Paulo cansado. Não sei se vocês tiveram essa mesma visão de um time cansado, um time que não tentava, mas não conseguia correr o que a gente é acostumado a ver o São Paulo correr. E com certeza vai vir os defensores do Luciano. O Luciano saiu do time e o time perdeu. O Luciano ficou no time no jogo passado e o time perdeu também, né, jovens? Então calma aí. A gente teve a boa entrada do William Gomes, graças à saída do Luciano. O William Gomes entrou muito bem, só que a gente tem que ter paciência e entender que é um moleque novo. O Antony demorou quanto tempo para se firmar e para a torcida parar de criticá-lo? O William Gomes precisa de sequência de jogo. E outra, o time não encaixou porque o time não joga dessa maneira. Sempre o Lucas está aberto. Raramente o São Paulo tem mais partidas com o Lucas aberto dos lados do que centralizado. Então o time ainda não está acostumado com essa formação. E principalmente, eu já falei aqui para vocês, o Lucas ele rende mais pelo meio, ele cria mais que o Luciano. Mas o Lucas também não é um meia armador. O Lucas também não é um meia. E a diferença que um meia de verdade faz é o que a gente viu hoje. O jogo truncado, o jogo sem oportunidades, o jogo, sabe, mais brigado do que particularmente jogado. O Ganso com um toque na bola deixou o cara na cara do gol, de letra. É isso que um meia faz. Ele encontra espaços que só um meia de verdade. E tem gente que veio aqui no comentário, não se usa mais meia. Hoje em dia é melhor um 8 do que um 10. O Flamengo tem dois meias, bons meias, o Arrascaeta e o De La Cruz. De La Cruz pode jogar ou fazer outras funções, mas o De La Cruz também joga de 10. O Palmeiras tem o Rafael Veiga, que joga de 10. O Inter tem o Alan Patrick. O Cruzeiro tem o Matheus Henrique. O Bahia tem o Everton Ribeiro. Grandes equipes têm que ter um grande meia. O Corinthians, no ano passado, era um time completamente perdido, mas com o Renato Augusto de 10, de meia, fazia o time jogar. O São Paulo não tem esse cara. Jogos como hoje, um meia que encontra espaços é muito importante. Porque o Lucas não estava conseguindo driblar. Gramado ruim, jogadores no pé dele o tempo todo, a bola não chegava. Hoje ficou bem claro que a dinâmica que o Marcos Antônio dá é bem melhor que a dinâmica do Bobadilla. O Bobadilla, ele evoluiu. O futebol do Bobadilla evoluiu. Mas o Marcos Antônio, ele é mais dinâmico. Ele é mais rápido. E isso facilita o futebol do Lucas. Quanto mais rápido essa bola chegar no pé do Lucas, menos encostado a marcação vai estar. Então, pra mim, o Marcos Antônio vai acabar ganhando essa posição. Então, assim, o São Paulo não tem um meia de ligação, não tem um meia que acha espaços, não tem um meia que quando o jogo tá difícil, ele acha um passe improvável. O São Paulo é um time de conjunto que tende a criar, trabalhando essa bola para encontrar espaços, ou um time que depende muito de arrancada do Lucas. Dependia também muito de jogadas individuais do Ferreirinha, agora o William tá entrando, mas o time fica dependente do Lucas. E se o Lucas tá bem marcado, o Lucas não é um cara que vai encontrar passes difíceis. O Lucas é o cara que cria com um drible. O Lucas Moura, ele cria driblando, ele quebra linhas e cria. E o Mano Menezes, ele é um cara que sabe defender muito bem. O mérito do Fluminense e dos times do Mano Menezes é a defesa muito forte. Então, a gente pode sim criticar o time que
que não fez uma grande atuação, mas a gente tem que entender as limitações desse elenco. O time precisa, hoje fez muita falta um lateral que subisse muito para ajudar, porque o Rafinha não sobe, então o lado direito tava precisando de mais um cara para dar profundidade. E para mim faltou um meia. Era melhor você não ter o Lucas por dentro, deixar o William de um lado, o Lucas do outro e ter um meia para acionar esses caras, do que particularmente trazer o Lucas para dentro. Porque o meio tava muito congestionado, o Lucas não ia conseguir jogar ali. Ali, hoje, era um jogo para um cara como o Ganso, que acha passes, que dá dinâmica. E não para um cara que tenta correr pelo meio, que tenta correr por dentro. Mas não dá para comparar o nível de atuação do Lucas atuando por dentro e do Luciano atuando por dentro. Hoje o Luciano entrou por dentro lá e fez o quê? Também não fez nada. Ficava voltando e recuando a bola pro zagueiro, recuando a bola pro volante, recuando a bola pro lateral. Tem que ter muita gente que ama o Luciano, mas o São Paulo joga bem com o Luciano e sem o Luciano. O São Paulo joga mal com o Luciano e sem o Luciano. A grande questão é nível de atuação. O Luciano tá numa fase ruim, o Luciano tá sendo um a menos dentro de campo. E não é com a entrada dele que o time melhora. Agora tá na hora do Zubeldia mostrar trabalho e criar variações e criar jogadas e tentar mexer no time de forma que esse time consiga render com as peças que lá estão. Essa é a questão. Agora a gente vai ver se realmente a gente tem um técnico que consegue remontar o time. O Palmeiras, por várias vezes, passou por problemas, passou por dificuldades e o Abel Ferreira conseguiu remontar o time, fazer o time jogar. Tem os jogos que vai mal, mas depois o Abel consegue fazer o time voltar a ter um nível de atuação. O São Paulo está passando por esse problema agora. É uma pena, porque é numa fase decisiva dos campeonatos, a gente já perdeu a Copa do Brasil, tá se afastando do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro, pega um grande adversário na Libertadores, mas agora é o momento do Zubeldia mostrar que ele sabe fazer, que ele sabe montar um time, que ele não é só um Thiago Carpini que habla. Vocês lembram disso, né? Quando o Zubeldia foi contratado, eles falaram, o Carpini, o Zubeldia é um Carpini que habla. É a hora do Zubeldia mostrar que não. É a hora do Zubeldia mostrar que ele é diferente. É a hora do Zubeldia mostrar que ele é um grande técnico. E eu acredito nisso. Eu acho que o Zubeldia é um grande técnico de futebol, um bom técnico de futebol e tem tudo para saber organizar e montar esse time. Outra coisa que a gente não pode deixar de comentar é que, sinceramente, foi mão. No lance do primeiro gol do Fluminense, foi mão. E não é a primeira vez que o São Paulo é prejudicado. Esse mesmo árbitro foi o árbitro que expulsou o Zubeldia e o Alan Franco no jogo contra o Goiás. Não é a primeira vez que o São Paulo é prejudicado. A grande questão é que, como diz o Barolo, a CBF deu um cala-boca pro Casares, colocando ele como líder lá da comitiva, da Copa América e papapá. E o Casares agora não vai reclamar. O Casares não vai, por quê? Porque recebeu o cargo, recebeu moral. Ele vai esculachar a CBF? Não vai. Isso retira a má atuação do São Paulo? Não. O São Paulo hoje não fez um grande jogo e isso é notório. Isso é notório. Mas isso não justifica também o São Paulo ser prejudicado mais uma vez pela arbitragem. A diferença de competitividade do São Paulo no Morumbi e fora do Morumbi, ela é notória. Qualquer pessoa entende e vê isso claramente. Mas isso não quer dizer que o São Paulo tem que ser prejudicado toda vez que jogar fora de casa. Às vezes o São Paulo é prejudicado até jogando dentro do Morumbi. O Casares tem que ser criticado por isso e por ter demorado muito para mexer. E quando eu falo mexer, é contratar reforços. Eu não sei o que o Casares estava esperando para fazer contratações. Agora chega o lateral esquerdo, deve chegar o volante também. Mas demorou bastante. Para mim, como eu falei, ainda precisa de um meia de ligação, um meia para encontrar espaço, mas não vai vir. A janela fecha amanhã. Dificilmente o São Paulo deve ficar com esses dois reforços aí. No final do ano aí deve chegar o Paul Fernandes, depois deve chegar o Thiago Mendes, enfim. Mas talvez vá fazer falta. Porque os reforços fazem falta. O time que tá... E o São Paulo tem esses problemas de... O São Paulo, ele conseguiu se resolver com lesões musculares. Está tendo menos.
mas tá tendo muita lesão a longo prazo. A lesão do Alisson, a lesão do Pablo Maia, são lesões complicadas. A própria lesão do Ferreirinha não é uma lesão simples, não é abrir o músculo da coxa aqui, 3 semanas tá zero. Não, é uma lesão complicada. Então, o São Paulo ainda sofre com essas lesões complicadas. No ano passado a gente teve o Wellington, a gente teve o próprio Galopo também no passado, teve o Nestor que se machucou sério. Então, infelizmente o São Paulo ainda sofre com isso. E não tem um elenco recheado. O elenco é melhor que o do ano passado? Bem melhor. Não dá pra comparar o elenco do Dorival e o elenco do Carpini, do Zubeldia. Mas o time do Carpini, o time do Zubeldia já é um time que joga um futebol. Quando tem boas atuações, é um time que joga um futebol melhor que o time do Dorival. O time do São Paulo eu até acho um time confiável. Eu acho que derrota. O torcedor tem que entender que o São Paulo não vai ganhar todos os jogos. Vão ter derrotas. As derrotas vão vir. A grande questão é você saber se livrar do pós. O pós-derrota. É você deixar a derrota para trás e vencer o próximo jogo. São Paulo agora tem a data FIFA, onde ele vai treinar. O Zubeldia vai poder mexer no time. Infelizmente vai perder o Lucas, que vai para essa jossa dessa seleção, que é uma piada. Ninguém mais tá nem aí para a seleção brasileira. Seleção brasileira é uma piada, bando de jogador medíocre. Os caras, só porque os caras jogam lá na Premier League, os caras são... Pô, os caras jogam no time de meio de tabela da Premier League. Ninguém é protagonista de nada. Acho que tirando o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, quem que é protagonista em time grande? Quem? O Alisson, que é o goleiro do Liverpool. Quem mais é protagonista em time grande como a gente tinha antigamente? Seleção é uma piada. E aí a gente perde o Lucas para ir para essa seleção piada, passar raiva lá, em vez de ficar aqui no Brasil treinando. E eu não dou nada o cara voltar lesionado de lá, porque o Rafael deixou o futebol lá. O Rafael voltou muito mal da seleção, acho que o futebol ficou lá na seleção. E pro Lucas voltar lesionado é 2 palitos. Eu não duvido nada. Infelizmente, é assim que deve acontecer. Perdemos o Lucas para essa semana de trabalho, que seria importantíssimo para o Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia vai conseguir encaixar esse time para a próxima rodada do Brasileiro, para o restante das competições. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!